Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou José Marcos, licenciado em História pela UniUB. Amigos, eu quero fazer uma síntese sobre a origem do conflito que envolve judeus e palestinos. Apesar que a origem da guerra que está ocorrendo em Israel não tem nada a ver com a Palestina, porque iniciou através de ataque terrorista do grupo Hamas. Ok? Então, de onde iniciou esse conflito? Todo historiador precisa valorizar a Bíblia Sagrada, independente se ele é cristão ou não. Eu sou cristão, ok? Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Eu não vou ler tudo, por causa do fator tempo, onde registra a origem dos árabes ismaelitas. A Bíblia registra a história de Abrão e Sarai. Eles não tinham filhos. Então, Sarai perdeu a paciência, certo? Ao invés dela seguir a Bíblia Sagrada, ela segue o código de Hammurabi, o Hammurabi, certo? E de acordo com o código de Hammurabi, que estava nas tábuas da argila de Nuzi, era permitido, quando a mulher era estéril, o homem, manter relação sexual com a serva, com uma escrava, para que nascessem filhos, porque nos tempos bíblicos era vergonhoso, desonroso o casal não ter filhos. Então Sarai propôs a Abraão que mantesse relação sexual com Agar para gerar descendência. E Abrão atendeu a sugestão de Sarai. Versículo 4 diz assim: Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Olha de onde iniciou o conflito entre árabes e judeus. Quando ela ficou grávida, olhou com desprezo a sua senhora Sarai. Então Sarai queixou-se a Abraão: Tu és responsável pela angústia que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços e, desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Eu não vou ler todo o texto, por causa do fator tempo. Quando lemos o capítulo 12 de Gênesis, Deus prometeu um filho para Abrão, certo? Anda na minha presença e ser perfeito.
porque através da sua semente, muitas famílias serão abençoadas. E quando Isaque, filho biológico de Sarai, com Abraão, quando ele nasceu, Deus prometeu que através de Isaque nasceria, como ocorreu, Jesus. E através do nascimento de Jesus, muitas famílias foram abençoadas espiritualmente, porque através de Isaque, através de Jesus Cristo, a salvação chegou até os gentios. Ô José Marcos, como que fica a questão dos árabes, ismaelitas? Se você for analisar, no versículo 9 a seguir, diz assim: então o anjo do Senhor orientou-a: volta para a tua senhora e ser-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. Então, se por um lado Deus prometeu uma descendência numerosa para Abraão, e através da semente dele nasceria Jesus, por outro lado, não desprezou Agar e nem Ismael, prometendo uma grande nação também. Então, historicamente falando, biblicamente falando, a origem do conflito nasceu desde que Agar ficou grávida. Então, quando lemos mais um pouco, não sei como que está o seu tempo, quando lemos mais um pouquinho, o versículo 12 diz que Ismael seria um jumento selvagem do deserto, olha só, ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. A Bíblia não diz que Ismael e nem os seus descendentes seriam fáceis. Não, seriam pessoas hostis. E o que vemos naquele caldeirão entre Israel e Palestina? Povos hostis. Lá tem os árabes, muçulmanos, islamistas, fora os grupos guerrilheiros, como Hamas, que dominou a faixa de Gaza, e a faixa de Gaza era onde os filisteus moravam e aterrorizavam outras nações, como Israel também, na época. Então, são povos hostis, certo? Então, meus irmãos, a origem dessa guerra é por causa da aliança que Deus fez com Abrão. E se a gente for analisar bem, quando estudamos a geografia bíblica, Abrão anteriormente era árabe da Palestina ou judeu? Se você localizar o rio Tigres-Eufrates, ele está na Palestina, no Crescente Fértil.
na Mesopotâmia, que significa entre pântano, entre rios. Então, Abraão, pela localização de Ur dos Caldeus, que é naquela região do Golfo Pérsico, morava com os pais pagãos, eles não eram judeus, e Deus pede para Abraão sair do meio da sua parentela, e Abraão andou aproximadamente, se não me foge a memória, 670 quilômetros. Ele foi parando, né? Parou em Harã, em Siquém, até chegar em Canaã. E através do estabelecimento ali em Canaã, aí sim nasce Isaque, filho da promessa, e através de Isaque, começa a cumprir a promessa que Jesus viria da linhagem dos judeus e não dos árabes. Daí você pergunta, mas Ismael é filho de Abraão, ok? Beleza, é filho de Abraão com H, tem promessa de uma grande nação, mas não tem promessa de que através dele nasceria Jesus. Quando lembro, a Bíblia é categórica quando diz que Jesus nasceria da linhagem de Abraão, da semente de Abraão e não de Ismael. Na verdade, são parentes, mas a promessa de salvação que iniciou com os judeus, eles foram responsáveis em fazer todo o trabalho missionário, só que eles rejeitaram Jesus e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus. Israel é filho por eleição e nós somos filhos por adoção, ok? É claro que aquele conflito não justifica matança de inocentes, muitas mulheres foram violentadas, bebês foram decapitados, meus irmãos. É uma carnificina terrível. Não devemos apoiar mortes de inocentes, justificando se é judeu, árabe, palestino, muçulmano, islamista. Não. É muito triste o que está acontecendo naquele contexto entre Israel e a Palestina na faixa de Gaza. Tudo leva a crer que os outros grupos terroristas vão entrar nessa guerra, como por exemplo o Hezbollah, o Líbano, o Egito, né? E se eles entrarem, tem apoio de comunistas, Coreia do Norte, Rússia, ok? Enfim, países ditadores comunistas podem apoiar esses grupos terroristas, como Hamas e Hezbollah. E aí essa guerra ela pode tomar uma proporção maior. Então tudo leva a crer que já é um prenúncio da volta de Jesus. Nós que somos cristãos acreditamos, e já é um preparativo para a Terceira Guerra Mundial, que poderá ser a Guerra do Armagedon,
que acontecerá no Vale do Megido. Então, as profecias bíblicas apontam para isso. Essa rivalidade é histórica e só vai aparentemente, supostamente cessar, supostamente, quando o anticristo propõe um acordo de paz. Primeiro o anticristo promove o caos, depois ele propõe um acordo de paz, certo? Então, não tem como a gente esperar paz verdadeira entre judeus e palestinos. Depois eu aprofundo mais, ok, irmãos? Por enquanto é só isso. Espero que você tenha compreendido a explicação. Um grande abraço.